O principal é que parece, dando a entender para vocês, parece que o samba do crioulo doido, ou do vermelho doido, do Donald Trump, está se mostrando um vazio imenso. O programa do governo louco. De um lado, o Donald Trump consegue fazer um discurso onde reconhece o empobrecimento americano, a situação que deixa os Estados Unidos em uma situação semi-calamitosa e aonde, de um lado, eles apostam em dobrar as apostas. Em outra, saquear vizinhos. A outra, roubar aliados. As respostas estão vindo de tudo quanto é lado. As respostas aparecem de tudo quanto é lado. A Europa apresenta a mais grave crise econômica depois da Segunda Guerra Mundial. Atento, muito maior, porque não houve crise econômica depois da guerra. A guerra colocou tudo no patamar zero e houve ali só um escalonamento. É aquilo que eu falei de curva positiva, curva de transatlântico. A curva começou a ser feita, o ano seguinte era melhor que o anterior, tá? E sempre melhorou. Hoje a curva é o contrário. A Europa enfrenta uma grave crise energética. As relações energéticas com a Rússia apoiando o regime ucraniano através de mentiras e caindo como um pato, ou por associação dos seus líderes, com os planos dos Estados Unidos de transformar a Europa no seu quintalzinho. De um lado, com imigração, para a destruição do tecido social, atenção, que eu falei lá atrás, destruição do tecido, o que é usado contra a gente é usado contra eles, droga, fentanização da sociedade. A situação da economia da Europa é gravíssima. Talvez outro Holodomor será visto por toda a Europa, parecido. O que parecia impossível que fosse uma nova intifada, uma nova era da escuridão na Europa, parece que a Europa repete sua maldição. Seja através de praga, seja através de cisma, seja através do que for. Toda vez que a Europa está quebrada, ela dá um jeito de se levantar. E toda vez que está no ápice bem, ela arruma um jeito de quebrar. Dessa vez, a adesão às políticas anglo-saxãs sionistas, a permissividade, a loucura sionista é a aventura final. Acreditaram nos direitos humanos, acreditaram na agenda verde, acreditaram num bando de mentiras e continuam comprando e dando seu suor, dando tudo que tem, tudo que roubaram para os Estados Unidos, a troca de gás caro que poderia ser comprado por 1/3 do preço do lado. Mas do lado tem os eslavos. Eslavos são inferiores. Eslavo, o que é eslavo? Eslavo? Escravo. Como você vai negociar com os escravos? Como você vai chamar o escravo de irmão? Como o anglo-saxão sionista vai aceitar um eslavo como igual? Como? Não é à toa que os romenos, eslavos também, latinos, eslavos, uma coisa estranha ali, aquela região, Macedônia, toda aquela região ali, todos eles fazem o bolsão mais miserável da Europa. É dali que saem os ladrões, os que habitam as cadeias de toda a Europa, vêm todos dali. Do leste europeu, tá vendo? É porque eram do leste. Não. É porque o Ocidente só entrou lá para destruir.
Agora, a Ucrânia, que era o bibelô, fechou o último gasoduto, ferrando econômica e socialmente o resto da Europa que ainda pegava gás dali. Isso está criando um movimento pró-russo. Se já está acontecendo no continente africano, não tenha dúvida que consegue acontecer muito mais rápido no continente europeu. Quando o exército ucraniano, quando as forças ucranianas que tomaram o poder, que não são legítimas, e legítimo é o Maduro, o Zelensky é legitimíssimo, tá? Todos os líderes europeus, ele foi igual a Hitler, capa da Time, tudo. Acaba o último elo da Rússia com a Europa politicamente. A Rússia chegou a fornecer quase 50% do gás da Europa. Agora fornece qualquer coisa. Mas quem compra gás direto dos Estados Unidos são todos os países europeus. O surreal de tudo isso é que boa parte desse gás é comprado por compradores independentes, bandeiras de conveniência, na Índia principalmente, e dali vão direto para os europeus com a bandeira americana e com seu preço triplicado. Hoje, realmente, a gente fala de Brasil trabalhando para um cafetão, mas hoje é o que a Europa faz. A economia da Alemanha, que era a locomotiva da Europa, foi por água abaixo. Eles querem destruir qualquer tipo de relacionamento da União Europeia com a Rússia e querendo aumentar sua influência na região. Só que está ocorrendo o contrário. Está ocorrendo o contrário. As economias, os grupinhos que mandam nos países sem voto na Europa, estão aliados com os Estados Unidos. Porém, o povo, que eles não fazem essa conta, está se aliando sentimentalmente à Rússia. Por isso que é importante que a população vive adrogada, vive alheia, vive lutando por saia, por direito hétero, homo, misândrico, qualquer. Hoje a Europa não cresce, a Europa estagnou, a Alemanha decresce, a Rússia tem quase 30 mil sanções, tem mercado para tudo que é seu, tem energia de sobra, faz o que quer, rebentou e destruiu todas as previsões, menos as minhas, menos a do Wellington, menos as nossas que nós fazemos no nosso grupo aqui. As nossas, nós fomos taxados de tudo. Ganhamos até o nobre apelido de Roussetti. Né? Os armenetes nos chamaram de Roussetti. E o que nós vemos é tudo que nós defendemos, tudo que nós falamos, batendo em cima, na risca, na faixa. Os Estados Unidos é um buraco sem fundo. A Alemanha acreditou no carrinho de pilha, acreditou na ventoinha. A França, mais malandra, não acreditou. Continuou com as suas usinas nucleares. Não caiu nessa história. Mas a usina nuclear precisa de urânio. E como um bom jogador, movimento em L, de pretas para brancas, de brancas para as pretas, cavalinho, torre pelo lado, África cercada, acabou o urânio barato da França. Bonito. Quem previu isso? Eu previ, o Wellington previu. Nós fizemos essa leitura várias vezes. Carlos Velasco, porque nós fazemos essa análise internacional, um intervalo de um dia, mais ou menos. Fizemos durante 2 anos, de graça para você. Enquanto isso, o Globo News errou, enquanto isso, CNN errou, enquanto isso, a Europa toda errou. Só quem acertou aqui fomos nós.
Só o nosso grupo acertou, mais ninguém. Todo mundo errou, de ponta a ponta. Os Estados Unidos hoje não têm mais condição econômica de ajudar ninguém, nem de manter guerra em lugar nenhum. Trump tem em suas mãos saídas pouco prováveis, pouco possíveis, como disse o Wellington hoje, num excelente artigo. Teria que sair da arrogância, da empáfia, da prepotência, como ele mesmo falou, roubando suas palavras, roubar de baiano não é crime. Essas atitudes exigem grandeza. Grandeza que Putin não teve nenhum pudor em assumir a sua pequenez no momento necessário. Recuou, deu peões, perdeu posições no tabuleiro, preparando o contra-ataque na hora certa. A Rússia não vai tirar a mão da Ucrânia. O que já pegou, já pego. O máximo que pode acontecer é deixar o resto para lá. Dentro de salvaguardas como a Ucrânia não entrando para a OTAN e se tornando área desmilitarizada. Queira você ou não, goste você ou não. Com o tempo, fatalmente, a situação ali vai ficar dura demais, a Europa quebrada. O caminho natural, até pela língua, será esse ucraniano se voltar e ir para dentro da Rússia. E, inexoravelmente, a Ucrânia vai voltar a ser russa. Pela vontade do povo, pela necessidade do povo. Porque não existe mais o Eldorado do Ocidente. Quando existia o Eldorado, o ucraniano tinha que engolir a vergonha e, para esse Eldorado, via de regra, cumprir tarefas que eles dão a africanos, sul-americanos e leste-europeínos. O caminho está muito melhor à esquerda. À esquerda de quem sobe, ou à direita de quem sobe. Tudo depende por onde você entra, por onde você sai. Já existe a maior parte dos ucranianos que abandonaram a Ucrânia, o Ocidente não fala, mas eles foram para a Rússia. E o caminho natural é esse. Quando a miséria aumentar dentro da Ucrânia, o caminho vai ser um só. E o melhor de tudo aparece do mais improvável. Quando o improvável entra em campo, você não tem muito o que falar. Você, quando escuta que Donald Trump vai assumir a Groenlândia, passando por cima de um país da OTAN, o embaixador da Rússia na Dinamarca, Vladimir Barbin, manda a letra. Se os Estados Unidos seguirem seu próprio caminho na Groenlândia e aumentarem sua presença militar, a Rússia poderá ter que responder. Mandou na cara, com palavras não próprias, no jornal dinamarquês Berlingske. O presidente eleito dos Estados Unidos já declarou anteriormente seu desejo de controlar a Groenlândia, com a velha conversa fiada de defender o mundo livre. Mundo livre que? O mundo livre é o mundo que está livre deles. Já estão tentando lá fazer o que eles gostam de fazer. O projeto Panamá está de vento em popa. E parece que o Vladimir Barbin, embaixador da Rússia na Dinamarca, tem autonomia do Kremlin para mandar real para todo mundo. O destino da Groenlândia deve ser decidido com base na vontade dos próprios groenlandeses no âmbito da legislação dinamarquesa e sem interferência externa. Tudo isso é porque eu já falei aqui e já mostrei para todo mundo. Há mais de um ano atrás, você vai lá e coloca Ártico, Rubem Gonzalez, Geoforça. Você vai ver, YouTube, você vai ver o meu vídeo lá. Há mais de um ano eu já previ a guerra do Ártico. A gente nunca está dormindo. A gente está sempre um passo à frente. Que é o caminho da gente. O que a gente tem que fazer de legal é isso. Está sempre à frente. Sempre à frente na análise. A notícia que venha, mas tem algo que já foi previsto. Nós fizemos isso com qualidade, com rara qualidade. Ninguém fez. Se Putin está achando, se o Trump está achando que vai fazer o que quiser,
em algum lugar, já encontrou. E enquanto o mundo gira e a Lusitana roda, da onde menos se espera é que acaba acontecendo alguma coisa. Você dá de cara com a Rússia dizendo, não vai ser assim não. O México já disse, não vai ser assim não. Tem o vídeo do Canadá aí, ô Christian. Os canadenses, que eles acharam, o erro de avaliação dos americanos de achar que todo mundo tem inveja daquela vida que eles têm, essa velha história corroída, babaca de mundo livre. O mundo livre é o mundo que não tem eles. Esse é o mundo livre. O mundo que não tem a presença deles é o mundo livre.